Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram no título do nosso vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as curiosidades dos Estados Unidos, né, e a cultura dos Estados Unidos, algumas diferenças da cultura americana para a cultura brasileira. Tem bastante, hein? Bom, a gente vai começar então, gente, para falar sobre, vamos começar falando sobre o uso de máquina de secar e máquina de lavar, né? Sim. Que aqui, gente, é muito comum quando você vai alugar uma casa ou você vai comprar uma casa, você precisa comprar a máquina de lavar e de secar, porque aqui, gente, não usa varal, você não vai ver roupa pendurada no varal aqui, né? Não é comum isso, né? Então a gente precisa, quando você for alugar uma casa ou comprar uma casa, você precisa comprar essa máquina de lavar e de secar. E foi até interessante porque quando nós viemos para cá a primeira vez, uma das senhoras da igreja que cuidava da casa, ela foi lá na nossa casa onde a gente morava e a Lígia perguntou para ela que não tinha varal e ela queria varal. No quintal, queria porque queria ter varal no quintal. Ela falou, não, mas aqui você não usa isso, aqui você tem a máquina de lavar e de secar. Ele já, não, mas eu quero varal. Aí de tanto insistir, ela falou, se quiser a gente pode pedir para alguém vir aqui pôr um varal para você, mas não é nada comum, né? Então você lava e imediatamente já põe na máquina de secar. Então é uma diferença, né? E aí ela explicou como funcionava, gente, era só apertar um botão para lavar e só apertar um botão para secar. É claro que aí no Brasil agora já tem, né, essas máquinas, né, Lígia? Eu acredito. Mas é que aqui, gente, não é só que tem, aqui porque é muito comum, todo mundo tem, então é barato, não é caro. Né? E continuando no segmento das casas, gente, quando você aluga uma casa aqui também, você já aluga a casa com máquina de lavar louça, micro-ondas, fogão, geladeira, algumas vezes, outras não, né? Na locação, às vezes a casa tem, às vezes não tem. No caso da nossa, não tinha geladeira, a gente teve que comprar a nossa geladeira. E também os armários, né? Já vem a cozinha, ela vem praticamente pronta, só precisando mesmo de mesa e cadeira. Como a Lígia falou, a nossa casa, quando nós alugamos, não tinha geladeira, mas isso é muito raro, é exceção. Porque, na verdade, a maioria das casas, 99%, vem com geladeira. Inclusive, quando a gente alugou a nossa casa, a gente ficou até chocado. Nossa, não tem geladeira? Porque é comum você já locar com tudo, né? Fazer a locação do móvel com tudo. Gente, eu escrevi várias coisas aqui, porque como a gente tá aqui há 10 anos, tem coisa que é muito normal pra nós, né, Valmir? E a gente já não sabe mais distinguir a diferença, sabe? Porque já é tão comum. Então, a gente teve que anotar algumas coisas aqui. Bom, com relação a cachorros, né? Aqui não tem, gente, cachorro na rua, tá? Não é comum você ver cachorros na rua, mas quando você vê, ou ele tá perdido, né, Valmir? Se perdeu, e aí também logo você já entra em contato com os lugares aqui próprio para receber cachorro, mas você não vê cachorro na rua, não é comum, né? Não é comum. Aqui também, por exemplo, na nossa comunidade aqui no bairro que a gente mora, eles têm uma página no Facebook só para cachorros perdidos. Né? Então, quando qualquer pessoa vê um cachorro na rua, imediatamente eles tiram uma foto e eles colocam lá nessa página do Facebook para que o dono então saiba, porque o cachorro fugiu de casa, e aí eles geralmente eles falam, vi nessa rua a esse horário. Ou acontece que nem a gente, né? Que nós pegamos 2 cachorrinhos. Na verdade, eles estavam onde? Eles estavam no nosso quintal. No nosso quintal aqui, gente. Na frente. 2 cachorrinhos. Vocês vão estar vendo no vídeo, nós vamos mostrar pra vocês aí. Os 2 cachorrinhos estavam aqui no nosso quintal e a gente trouxe pra dentro os 2 cachorrinhos, né? O Chewbacca. Tadinho. Era bem feinho, tinha um bem feinho e um bonitinho, né? É Chewbacca. Um era bem feinho, vocês vão ver aí, o outro bem mais bonitinho. E aí a gente trouxe pra cá e aí a gente começou a sair aqui nas ruas pra procurar o dono, se tinha algum dono do cachorro e tudo mais. E a gente não foi conseguiu, no sábado, a gente não achou. Aí no domingo eu tava vindo da igreja, o meu vizinho aqui da frente, ele me ligou e falou, Val, você ainda tem aqueles cachorros com você? Eu falei, tenho. Ele falou, então, a dona apareceu. Ele falou, eu vi aqui
uma mensagem no Facebook. Aí eu liguei para ela e ela veio aqui em casa buscar. Então, gente, a gente deu banho neles e tudo, né, mamãe? Ai, gente, ficou tão cheirosinho neles. A raça deles é Yorkshire, alguma coisa, Yorkshire, I guess it's Yorkshire. Gente. Caro esse cachorro. E nesse mesmo segmento com relação aos cachorros, gente, quando você vai sair com o seu cachorro para levar ele para passear, nos parques aqui, que sempre tem, todo bairro tem um parque. E então quando você vai levar esse cachorrinho para passear, os parques aqui já tem, gente, os pontos onde tem os saquinhos para recolher as fezes do cachorro, né? Recolher a sujeira, Vocês vão estar vendo no vídeo aí agora. E aí o cachorro faz as necessidades, você pega o saquinho e recolhe e não deixa nada de sujeira, gente, nos parques. Então você pode andar à vontade, que você não vai pisar em nada desagradável, né, Valmir? A maioria é assim, né? E tem outra coisa também interessante sobre cachorro, porque aqui eles têm um controle muito rígido, né? Então, por exemplo, que nem a gente achou esse cachorro aqui. O certo não era nem ficar com eles, o certo é ligar para esse determinado lugar e aí eles vêm, eles buscam os cachorros e vão guardar lá, até que o dono apareça e peça por eles, né? É que a gente não sabia, né, Valmir? Não. Bom, gente, outra coisa assim que é bem interessante aqui é com relação à bebida alcoólica, né, Valmir? Para quem gosta de tomar umas, aí é muito complicado. Eu li, até engraçado, eu assisti uma entrevista do Zeca Pagodinho e ele falou que ele não gostou dos Estados Unidos, não. Aí eu acho que foi o Jô Soares. Eu falei, não, mas por que, rapaz? Ele falou, não, porque lá só pode beber depois das 11 horas da manhã. E é verdade, aqui nenhum lugar vende bebida alcoólica antes das 11 horas da manhã. E quando você compra bebida alcoólica, seja ela o que for, cerveja, ou cachaça, ou uísque... Ou até cerveja sem álcool, tá, gente? Até sem álcool. Ou vinho, essas coisas. Primeiro, você tem que apresentar um documento de identidade para comprovar a tua idade que você pode comprar. Segundo, você não pode, por exemplo, pegar a bebida e colocar no banco de trás do seu carro ou do banco do passageiro. Não. Você tem que pegar a bebida e tem que colocar ela no porta-mala. Porque se você colocar dentro do carro e por alguma razão a polícia te parar, você vai levar uma bela de uma multa. Então, gente, a gente está falando com relação ao Texas, tá? Onde a gente mora, a gente não sabe se essas mesmas leis se aplicam para outros estados. O estado do Texas é assim que funciona, tá bom? Com relação ao mesmo segmento disso daí, você também não pode sair tomando cerveja na rua, bebendo, parando na esquina e tomando com os amigos, liga o som alto. Não pode, tá, gente? Aqui você não pode fazer esse tipo de coisa, tá bom? Tomar explicitamente assim a bebida, né, Valmir? Alcoólica. O refrigerante não tem problema, mas a bebida alcoólica não pode. E seguindo nesse segmento com relação ao som alto, aqui também, gente, você nunca vai ver carro de som passando na sua rua vendendo algum produto, por exemplo, pamonha. Pamonha. Ou, né, troca a panela por panela velha. Garrafa velha, chuveiro velho. Não, gente, aqui não existe isso, tá? Você não pode ter som alto, assim, passando nas ruas, né, Valmir? Não. Tem decibéis que não permite, né? E não só isso, não só a questão de venda, de propaganda, como até mesmo assim, o seu próprio carro. Se você tá com o seu carro na rua, você não pode ficar andando ele com volume muito alto, não. Tá? Tem leis e você não pode incomodar o seu vizinho, né? Foi até interessante, um dia eu fui visitar um rapaz da igreja que estava no hospital e eu fui com outro casal. E aí a gente estava vindo embora, né? Eu estava com eles, eu estava no banco de trás, a esposa estava dirigindo e o marido estava no banco do passageiro. E aí nós paramos no sinal, no semáforo, e aí parou um jovenzinho com um carro e o som dele estava bem alto e ele com o vidro aberto e tal. Gente, o rapaz estava comigo, ele baixou o vidro dele e falou pro rapaz: se você quiser ouvir som nessa altura aí, você pelo menos fecha o seu vidro. Aí o rapaz fechou o vidro na hora. Não, imagina isso aí, isso acontece no Brasil. Isso gera multa. Tanto tiro. Bom, gente, uma outra coisa que é bastante... Tiro eu não sei, mas palavrão sai bastante. Sai.
Tiro não, porque ele não tem porte de arma. Com relação a coisa que você não vai ver aqui, gente, é quando você vai no banco que tem aqueles detector de metais. Gente, isso aqui não existe, tá? Não. Nos bancos, geralmente quando você vai, tem um sinal na porta dizendo que não é permitido entrar com arma. E a educação deles e o respeito deles grande, faz com que eles não entrem com arma. Se a pessoa tem o revólver dele, porque aqui todo mundo anda armado mesmo, o que ele faz? Quando ele vai num lugar como esse, que ele sabe que não é permitido a arma, ele deixa a arma no carro e entra no banco sem a arma, entendeu? É verdade. Bom, gente, outra coisa com relação a muro. Muro aqui, você não vai ver muro nas casas, separando as casas aqui, tá, gente? Não é comum você ver muros separando as casas ou deixando a sua casa toda fechada. Você não vai ver aqueles muros que tem aqueles cacos de vidro para que ninguém entre, né? Pra que... Ou cerca elétrica. Cerca elétrica. Não existe isso aqui, tá, gente? O máximo que você vai ter é uma... Como se tem uma cerca de madeira, né? Cerca de madeira pro quintal do fundo também. Pra tua área, sabe? Só pra separar ali tua área, né, Bamir? Na frente, algumas casas tem uma cerquinha decorativa que não dá baixinha, meio metro de altura. Bem baixinha. Só para decoração mesmo, né? Pelo menos assim, existem alguns lugares que pode haver, como a Lídia falou, nós estamos contando a nossa experiência aqui de Texas, de onde a gente, todos os lugares que nós moramos, você não vai ver isso. Por isso, gente, as ruas ficam bonitas, sabe? Você não se sente que você tá preso dentro da sua própria casa, você entendeu? Você sente que você tá, né, Valmir? Livre. Né? Os quintais, né, tem gramas, como vocês viram, e a gente tem que cuidar da grama, né? Aguar, tem que ter um sistema de irrigação, você tem que cortar a grama frequentemente. Durante o verão e a primavera, por exemplo, eu tenho que cortar a grama toda semana. Né? Outra coisa que não é comum aqui, gente, é ver criança brincando na rua, tá? Na nossa época a gente brincava na rua, pega-pega, né, esconde-esconde. Aqui não tem isso, gente. Tem os lugares apropriados para isso, que são os parques, que nem eu falei, que toda a vila tem um parque. Então é lá que você vai brincar de bola, é lá que você vai brincar com seus filhos, vai levar o cachorro para brincar, vai jogar um basquetebol, né, vai chutar uma bola. É lá, tá, gente? Mas nunca você vai ver criança ou brincando de bola, atrapalhando o vizinho, tacando bola na janela do vizinho. Isso não existe, tá, gente? Não é comum. Não é comum. Né? Nós até gravamos um vídeo já do parque aqui, que você pode procurar aí no canal que você vai ver. Então é bem legal. Bom, outra questão assim, gente, que é bem diferente de cultura, é a questão de pontualidade dos americanos, né, Valmir? Eles são extremamente pontuais, gente. Se eles marcam o horário 7h30, 7h30, e todas as celebrações ou comemorações aqui, ou tudo que for marcado, tem hora para começar e hora para terminar. E é engraçado, por exemplo, o meu supervisor do programa, algumas vezes eu precisava marcar com ele, né, para sentar e conversar, e falar assim, que hora que eu posso te encontrar? Ele falava assim, 8h43. Por que não 8h40, né, ou 8h45? 8h43. Gente, é o jeito. São pontuais. 8h43 ou 8h43. E 8h43 ele vai estar lá. Ele vai estar lá. 8h41, 8h40, o que ele falar. Mas eu acho só interessante porque no Brasil, pode ser umas 8h30, né? E aí, entre 8h30 e 9h, qualquer hora é hora. Eles são cada minuto importa. Outra coisa, gente, bem interessante é com relação a mensagens, né, Valmir? Eles são, assim, gente, objetivos, extremamente objetivos e curtos. Eles não são de, por exemplo, se você vai mandar uma mensagem, um texto de mensagem, aquela carta grande, imensa. Não, eles não fazem isso, né, Valmir? Por exemplo, e-mail. Se eu mando um e-mail para o meu supervisor e eu conto para ele a parte da pesquisa que eu fiz, e aí eu falo para ele assim, você pode dar uma olhada lá, ver o que você entende ou você viu? Ele vai responder assim, se ele viu, ele vai dizer, vi, depois ele fala. Se ele não viu, ele vai falar, não, acabou. Né? A gente fala, caramba, ele é seco, né? Não, é o jeito, eles
vão muito longe. Né? A gente são dá mensagens volta, curtas. né? Eles são objetivos. Com relação ao lixo, tá? Aqui a gente não tem coletor de lixo, gente. As pessoas. As pessoas, né, que trabalham, né? A gente tem só um caminhão e um motorista. Mas caminhão... não tem aqueles coletor que vai na sua porta e vai retirando. Tem alguns estados que isso tem, tá, gente? Eu tô falando aqui do Texas, aqui no nosso estado do Texas, onde nos lugares que nós moramos, que foram vários, né, Mamãe? É só o caminhão e o motorista, vocês vão estar vendo no vídeo, o caminhão vem e o próprio caminhão tem vocês vão estar vendo aí, recolhe o lixo, joga dentro do caminhão e leva, tá bom? Não tem o coletor de lixo. Agora, com relação ao ônibus escolar também, que é bem interessante, né? Os ônibus escolares aqui, assim, é claro que são as leis, né? Por exemplo, se você está dirigindo atrás de um ônibus escolar, ou se você está dirigindo e um ônibus escolar vem na direção oposta, ele para, eles têm assim uma plaquinha do lado do ônibus que o motorista aciona e ela abre, que está escrito assim, stop, né? Pare. Se você estiver dirigindo atrás de um ônibus, ouvindo o ônibus na sua frente, ele coloca aquela placa, você tem que parar. Todo mundo para. Você não pode ultrapassar aquele ônibus de jeito nenhum. Isso aí é uma infração gravíssima, né? É muito interessante. Bom, gente, com relação à faxina das casas aqui. A faxina das casas aqui, gente, a gente chama uma limpeza a seco, que a gente fala, né? Porque aqui, gente, você não fica jogando água pra tudo quanto é lugar, tá, gente? Não existe isso. Você pôr água no baldinho e sai jogando água pra todo lugar. No Brasil, eu fazia assim na minha casa. Eu lavava minha casa de ponta a ponta, né? Mangueira. Lavava quintal. Não, gente, aqui isso não existe, tá? Aqui tudo é a seco. Os produtos aqui são fantásticos. Eles funcionam mesmo. Minha casa fica extremamente limpinha e cheirosa, né, Valmir? Mas não existe essa questão de jogar água, tá bom? Primeiro, porque as casas são feitas de madeira, né? Se você jogar água, apodrece, gente, a madeira. Empena. Não dá. E também não existe ralo, tá, gente? Não existe ralo no banheiro, não existe ralo pela casa pra você escoar aquela água. Então, não existe isso, tá bom? Com relação à praticidade dos americanos, eles são extremamente práticos, né, Valmir? Eles não têm muita frescura, sabe? Fazendo a refeição. Se eles convidam pra um almoço, por exemplo... eles usam descartável. Tudo descartável. Usam descartável, você come, joga fora. O copo, geralmente o copinho descartável, o que eles fazem? Eles têm uma caneta permanente. Você chega, você pega um copo, ele já marca o teu nome, né? E aí aquele copo é teu até o final da festa. Geralmente, gente, os copinhos são vermelhos ou os copinhos são verdes, então... Como a gente vai saber qual que é o nosso? É tudo igual, tudo a mesma cor, então eles vêm e identificam com o nome, isso é verdade. E não tem frescura. E assim, gente, tudo muito simples, exceto em ocasiões muito especiais como Thanksgiving, que aí eles colocam um prato mais chique, um prato mais decorado, põe a mesa, mas é muito raro, gente. Mas para comer um hot dog, Valmir, uma reunião informal... Assim, é tudo descartável, tá, gente? Inclusive, a gente postou alguns vídeos aí, trazendo os amigos da minha filha, e algumas pessoas falaram, credo, que horror, ela nem preparou, nem arrumou a mesa, né? Do jeito que tem que arrumar prato e copo e talher. Não, gente, porque a gente tá tão acostumado com a cultura daqui, né, Valmir? Que é tudo descartável, gente. E pra eles isso é muito normal, né? Terminou, joga fora. Terminou, joga fora, praticidade, gente. Praticidade é tudo, né? Bom, gente, é questão de educados. Os americanos são extremamente educados. Então, se você faz alguma coisa pra eles, por exemplo, você fez um favor, você foi visitar alguém no hospital, né, Valmir? Muito comum, né? Quando o Valmir vai visitar alguém no hospital, ou você fez um bolo, deu pra alguém, qualquer coisa que você fizer pra eles, que eles se sentirem assim, privilegiados por aquilo que você fez e gratos por aquilo que você fez, eles vão te mandar um cartão, né, Valmir? Como forma de gratidão, né? Sim. Eu lembro, gente, que eu fiz o chá de bebê do Nicolas na igreja que a gente congregava, uma igreja muito grande, e teve o chá de bebê dele, e uma amiga minha, ela ficou sentada do meu lado, gente. Quando eu pegava a sacola com aquele presente, ela já pegava o nome da pessoa, que a pessoa se identificava, né, quem deu, ela pegava o nome da pessoa, o endereço, porque ela tinha depois que, a gente tinha que depois mandar um cartão para todas as pessoas. Para todas as mulheres que me presentearam com presente pro Nicolas, né, Valmir? Sim, é muito comum eles fazerem isso.
Outra coisa, gente, com relação nesse mesmo segmento à educação, tá? Todo lugar que a gente vai aqui, restaurantes, geralmente em restaurantes e nas lojas, quando você entra, eles sempre te recepcionam, né, Valmir? Sejam bem-vindos, né? Ou eles falam welcome, ou eles falam how are you, né? Como vai você? Eles sempre vão te recepcionar com alguma coisa assim, né, Valmir? Então aqui a educação é muito grande. Por exemplo, nos mercados, quando você vai entrar no corredor do mercado, né, Valmir? É muito usado excuse me, né, Valmir? Se você está empurrando o seu carrinho, a pessoa vem na outra direção, geralmente ela vai falar excuse me, né? Com licença. Isso é muito comum, gente. Please, por favor, obrigada, né, Valmir? É muito usado aqui, né? Uma outra coisa que é muito usada aqui também, gente, pelas crianças pequenininhas, que eu já trabalhei, fiquei num berçário na igreja, cuidando dos pequenininhos, eles falam senhor e senhora, né? Miss e Mrs, né, Valmir? Eles sempre usam com forma de educação. Então, isso aqui é muito impressionante, a educação, né, Valmir? Com relação a isso. Bom, com relação aos hospitais, gente, você que vai ganhar nenê, isso é bem interessante. Ter parto normal, né? A gente fala isso porque eu fiquei grávida aqui do Nicolas, a Nicole nasceu no Brasil, mas o Nicolas nasceu aqui, então a gente viu como funcionava, né, Valmir, essa questão de quando você nasce o nenê aqui, né? Primeiro, gente, que o nenêzinho, quando ele vai pra você no quarto, ele vai com uma tornozeleirinha, gente. Igual, sabe aquelas tornozeleiras de detento, gente? É a mesma coisa, só que é pequenininha, né, Valmir? Era bem pequenininha, ficava na perninha do Nicolas, gente, aquela tornozeleira. Então, quer dizer, a chance de roubarem aquele bebê dentro do hospital é, assim, quase impossível, gente, porque vai acionar aquela tornozeirinha, o alarmezinho que ficava. E ela ficava acesa, gente, vermelhinha, né? Então, é bem, assim... bem legal isso, né? Segurança. Outra coisa também, gente, que você não, por exemplo, você não vai buscar um bebê no hospital, que nem o Valmir, que no caso foi buscar o Nicolas, foi buscar a gente no hospital sem o car seat, que é a cadeirinha do bebê, né? Você tem que levar o cadeirão e entrega para a enfermeira. A enfermeira vai pegar o cadeirão, vai colocar o bebê sentadinho, amarrar ele, né? Colocar o cinto, segurança, e aí você sai, né, a esposa sai, a enfermeira leva o bebê, põe dentro do carro com o car seat, né, com o assento, e ali depois ela fecha a porta, aí tá por tua conta. Né? Mas ela leva até o momento é responsabilidade da enfermagem colocar o bebê no carro. E você não tira o seu filho se você não tiver a cadeirinha. É interessante, gente, é uma coisa assim. E uma outra coisa assim que é bem legal com relação ao parto normal. Se você tem parto normal, você pode ficar com seu filho no quarto, você pode ficar com os familiares podem assistir o seu parto, né, Valmir? Até o animal, se tiver, pode ir. Uma outra coisa também, gente, que aqui é muito desencanado, eles são muito desencanados com relação ao animal. Eu trabalhei numa clínica como voluntária, uma clínica geriátrica para idosos, e lá, gente, os pacientes que estavam internados podiam receber os seus cachorros. Então é muito comum você ir numa clínica geriátrica de idosos aqui e você vê os cachorros entrando e saindo com os parentes que levam para os pacientes internados, né? É bem comum. Legal, gente, isso. Uma outra coisa bem interessante com relação às clínicas aqui, gente, tem top. Isso que eu trabalhei numa mais simplesinha. E as enfermeiras, gente, todos os dias as enfermeiras colocavam os pacientes numa sala e ali elas liam jornais para aqueles pacientes, gente. Às vezes o paciente, você percebia que nem tinha condição para entender. Geriátrica, né, para idosos. E não tinha nem condições para entender o que ela estava lendo, mas elas liam jornais todos os dias. Todos os dias tinha jogos para os pacientes que a gente jogava, dominó, vários outros tipos de jogos com os pacientes, e também sempre tinha alguém que ia lá para tocar uma música, sempre alguém que sabia tocar e apresentava uma música para os pacientes. Então a questão de clínica aqui é bem legal, gente, eles respeitam muito, né, os idosos. Sim. Aqui. Os idosos aqui são muito respeitados. Uhum. Tá
tá bom? E cachorro também, gente. Cachorro aqui é muito respeitado, né, Valmir? É uma coisa incrível, como eles têm respeito com o cachorro. Aqui, cachorro, gente, eles vão pros lugares, eles vão pros mercados, eles vão pras lojas, né, Valmir? Eles não têm o menor problema com isso, tá bom? Inclusive pras clínicas, né? Bom, com relação à comemoração, as celebrações aqui, gente, as celebrações aqui são extremamente fortes. Eu até mostrei alguns vídeos aí pra vocês, e os mercados e as lojas começam a vender as coisas bem antecipadamente, né, Valmir? Por exemplo, aqui, principalmente quando você chega no mês de agosto, eles já começam, então as lojas já começam a se equipar com produtos para o Halloween, que é no dia 31 de outubro. Depois do Halloween, imediatamente no dia seguinte, as lojas já estão todas preparadas para o dia de ação de graças, que é geralmente na última quinta-feira de novembro. Terminou o dia de ação de graças, ela já está pronta para o Natal. Terminou o Natal, comecinho de janeiro, eles já começam a preparar tudo para o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados aqui é dia 14 de fevereiro. E tem a Páscoa também, né? Terminou o Dia dos Namorados, que é o dia 14 de fevereiro, eles já começam a se preparar para a Páscoa, que acho que esse ano vai ser primeira ou segunda semana de abril, alguma coisa assim. Então é bem organizado, tudo muito bem cronometrado. E aí os corredores têm os corredores específicos para esses produtos, pra né? Cada coisa, para cada comemoração. Para cada data comemorativa, né? Bom, gente, outra questão bastante interessante que a gente viu quando nós chegamos aqui foi a questão dos banheiros, né? Os banheiros aqui, geralmente, eles não têm cestinhos de lixo, porque você joga dentro da própria privada. As privadas aqui tem um sistema, né, Valmir? A tubulação preparada, né, para isso. Você joga o papel junto na privada e dá a descarga, né? Então, não é comum você ter cesto de lixo. E geralmente, gente, nos lugares públicos, nos lugares assim, zoológico, às vezes mercados como Walmart, e outras lojas também tem troca do bebê. Ele tem um lugar, né, para você fazer as trocas de bebê. Preparado, é tudo preparadinho. Né? Dentro do banheiro mesmo das mulheres, eu vou ver se eu consigo até mostrar para vocês qualquer vídeo desses, que dentro do banheiro você fica geralmente, né? Geralmente fica perto numa parede no banheiro, você puxa o trocador e você troca o seu bebê ali. E às vezes também alguns banheiros, gente, também tem a cadeirinha na porta onde você coloca o seu bebê, que às vezes tem 1 aninho, tem 6 meses, para você poder utilizar. Às vezes a mãe tá sozinha, então a mãe coloca ele naquela cadeirinha. Geralmente aqui em algumas lojas tem a cadeirinha que a mãe coloca o bebê, que é um pouco maior, né? Não recém-nascido, mas que é um pouco maior. E também as lojas, né? As lojas também têm esse sistema, tá bom? Com relação às academias, as academias aqui são enormes. A gente postou no vídeo para vocês, um dos vídeos aí atrás. Elas são gigantescas, gente, as academias aqui. Geralmente elas têm piscina externa, com toboágua e tudo, né, Valmir? E interna também. Aquecida. Tem uma piscina normal e a piscina aquecida interna, né? Então as academias aqui são bem legais. Com relação ao correio, os correios? Correio, aqui geralmente o carro do correio, o volante é no lado contrário, porque o motorista que entrega as cartas, ele não desce do carro. Né? Então todas as casas têm a caixinha de correio bem pertinho assim da guia da rua. Então o motorista tem um vídeo também. Tem, eles vão ver, vai estar rolando aí pra vocês verem. Aí. Então ele nem desce do carro, ele já abre a caixinha e pega a carta e põe dentro da caixinha, fecha e vai para a próxima casa. E a mesma coisa com a Amazon, né, Valmir? Mas geralmente é um carro maior. Só que a Amazon, gente, eles descem para pôr na porta. Toca a campainha para avisar que chegou, né? Bom, com relação às ambulâncias, né, que é bem diferente do Brasil também. Esse é muito legal, assim, como eu falo, né, a questão da educação de trânsito. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui. No Texas, dirigir é um privilégio que você tem, não é um direito. Você entende? É um privilégio. Então é muito interessante isso. Não é seu direito de dirigir, é um privilégio que o Estado te dá. Então, se você não dirigir de acordo com as leis, você perde esse privilégio. Nesse caso, por exemplo, ambulância, corpo de bombeiro,
carro de polícia. É interessante, pode estar assim, o tráfego que for, se ouvir a sirene, todos os carros eles começam a mudar de pista e eles param nos dois sentidos da rua, tanto para quem está indo quanto para quem está vindo. Todos os carros vão encostar e vão parar até que o carro da polícia, do bombeiro ou da ambulância passe. Aí depois eles podem continuar dirigindo. Mas é bem, assim, o respeito é grande. Então, gente, você não pode, tipo, a ambulância passou, você seguir a ambulância, porque geralmente no Brasil isso acontecia muito, né? A ambulância passava e a pessoa aproveitava, já pegava aquele espaço vago e ia embora, aqui de jeito nenhum, né, Valmir? Se você, por exemplo, outra coisa, se você está dirigindo e o policial parou um carro, tá? Então, geralmente eles vão para o acostamento, aí a polícia para o carro. Se você está numa rua, por exemplo, de pista dupla e eles estão no estacionamento e você está na pista já perto dele, você tem que reduzir e dirigir a 20 por hora. Com muito cuidado. E também não pode passar do lado dele, não. Agora, se do outro lado não tem carro, então você tem que mudar de pista. Não pode passar não. do lado do... E assim, todo mundo respeita isso. Outra coisa aqui, gente, é quando você está num farol que são... cruzamento. Então, gente, aqui é a regra. O primeiro que chega é o primeiro que sai. Sempre. Mesmo assim, se você está num cruzamento que não tem semáforo, quem chega primeiro sai primeiro. Se você está num cruzamento que tem um semáforo, mas o semáforo quebrou, a mesma regra se aplica. Quem chega primeiro sai primeiro. E assim, funciona como um reloginho. E assim é regra para todas as filas. Por exemplo, eu vou buscar as crianças na escola, eu estou numa fila, então eu estou aqui na fila aqui, mas tem carro aqui, certo? Tem um carro que vai entrar na escola, eu tenho que ficar parada aqui. Então, vai um carro, vai eu, vai outro carro, vem o outro daqui. É sempre o primeiro que chega é o que sai, né, Valmir? Em todos os segmentos de fila de carro, né, de trânsito. Interessante. Interessante aqui também, gente, já estamos quase terminando, e com relação às motos. As motos aqui, gente, elas não podem ultrapassar carro, como no Brasil, que as motos ultrapassam, só falta levar o nosso retrovisor embora. Não pode, gente. Não pode andar em meio às linhas, né, entre os carros. Aqui a motocicleta, ela tem a mesma lei de trânsito que os carros, então tem que andar atrás do carro, em fila. Mesmo quando tá aquele trânsito, aquele tráfego, não pode cortar. Então, e não corta, né? Outra coisa interessante sobre motocicleta aqui é a seguinte: se você tiver convênio, você pode dirigir sem capacete. Se a polícia te parar, você não tem capacete, ele vai perguntar se você tem o convênio, você vai mostrar sua carteirinha do convênio, beleza, tranquilo. Se você não tem convênio, então você tem que usar capacete. Por que isso? Porque senão acaba, né, uma consequência para o Estado. Então aí eles vão parar você. Você está sem capacete, vai falar, você tem convênio? Não tem. Então toma multa. Isso segue também para bicicleta, né? Para bicicleta também. Você tem que andar com as leis, com capacete também para bicicleta. Capacete, sinalizador, tudo direitinho. Antes você anda nas ruas, né? No parque não. No parque você pode ficar mais à vontade. Outra coisa aqui, gente, que você não vai ver aqui, pelo menos no Texas, tá bom, gente? Lavar carro no final de semana. Vou lavar meu carro no final de semana. Gente, isso não existe, tá? Aqui eles não desperdiçam água pra nada, né, Valmir? Aqui, como eu falo, a faxina é a seco e eles não usam água pra lavar carro. O que eles fazem? Eles vão num lugar específico, lavar rápido, e lá eles lavam o carro, tá bom? Mas eles não lavam assim no quintal, lavar calçada. Você não vê isso aqui, né, Valmir? Não é comum. Você vai no lavar rápido, você não desce do seu carro, você entra, né? Então tem aquele processo todo, eles lavam o seu carro. Depois você pode ir para o lugar onde você para e aí você pode aspirar o seu carro. Eles têm os aspiradores, né, enormes, industriais, que você vai lá e você aspira o seu carro. Mas não é comum ninguém ficar lavando o carro na calçada aqui, não. Outra coisa, gente, e a última coisa final é com relação a lixo. Você jamais, nunca, never, quando você vier aqui pro Texas, você joga lixo pela janela do seu carro, na rua ou qualquer coisa assim, tá, gente? Aqui é extremamente rígido com relação a isso. Eu fui buscar as crianças na escola uma vez e eu tava com uma garrafinha de água.
a minha garrafinha de água, a água já estava meio que vencida e eu tinha comprado uma outra. Tinha levado uma, não comprado, tinha levado uma de casa, mas aí fui embora. Quando chegou na porta da escola, eu parei lá para esperar eles e eu joguei a água velha da minha garrafinha para me colocar outra água nova, limpa. Não foi lixo que eu joguei, gente, eu joguei água, aquilo ia secar, tava um sol escaldante. Mas algum dos pais que estavam esperando os filhos me viu e ele ligou e denunciou, anotou a placa do meu carro e denunciou que eu tinha jogado lixo na rua. E aí o Texas me mandou a sacolinha, gente, ó, eu guardo até hoje pra nunca mais esquecer. Apesar de eu não ter jogado lixo, ter jogado água, né, gente, mas mesmo assim eles falam aqui, né? Ele fala, não né, suja o Texas, não né? suje o Texas, não. Olha lá. Don't mess with the Texas. Não suje o Texas. Então aqui é muito rígido com relação a isso, tá, gente? Então geralmente a gente não vê lixo, não vê nenhum tipo de lixo na rua aqui, né, Valmir? Não é comum. E assim também, né? A própria gente acaba se educando a isso. Por exemplo, se a gente vai andar no parque e aí a gente tá passando e vê uma garrafa no chão, a gente pega e põe no lixo. Vê um papel, a gente pega e põe no lixo. É assim. E uma outra coisa, gente, que eu acabei de lembrando agora, mas é pra fechar mesmo, é que assim, se você esquecer alguma coisa em algum lugar, pode ser até um parque ou um mercado, alguma coisa, ninguém pega aqui, né, Valmir? Não é comum, tá, gente? É lógico que toda regra tem exceção, mas isso é muito raro, alguém pegar. Então, se você voltar lá, com certeza você vai encontrar o que você esqueceu naquele lugar, né, Valmir? O pessoal não pega, né? E assim, quando a gente foi almoçar, larguei meu iPad, né, lá. E aí eu liguei, a pessoa falou, você realmente largou aqui em cima da mesa, tá por aqui, você pode vir buscar. Então... Pode ser coisa barata, coisa cara, o que for. Outro dia o Nicolas esqueceu o Pokémon, uma cartinha, uma caixinha. Esqueceu a caixa de cartinha dele. De Pokémon, Aí eu liguei, e eles falaram, não, a gente guardou, o senhor pode passar aqui e pegar. Então é muito comum assim, né? Claro que como a Lídia falou, tem lá as suas exceções, né? Mas em via de regra, aquilo que não é seu, você não pega. Não pega. Então são algumas curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe seu comentário. Se tem mais alguma coisa que você gostaria de saber, pergunta pra gente. É isso aí. Um beijo, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Até a próxima. Bye. Tchau. Tchau, tchau.